Boa noite, pessoal. Hoje teremos uma live com meu amigo Urbano Laefa. E como sempre, eu começo com a musiquinha marota. Essa é a casa do tal rock and roll. É o rock que casa com casa. Esse é o ninho do passarinho que já nasce voando sem asas. Esse é o santo remédio pro seu cansaço. Esse é o alimento do nosso pedaço. Yeah, yeah, yeah. Casa das máquinas e um pouquinho de híbridos, um pouquinho desagradável. Ainda não chegou ninguém, mas vai chegar. Vou convidar o meu amigo Urbano para esta live maravilhosa. Onde é que eu vou aqui? Convidar o Urbano. Aguardando o Despoeta. O Despoeta contactar, entrar nessa live. Fiz um convite para o Despoeta. Chegou aí, Urbano. Opa, salve, Enoque. Boa noite. Pegou? Boa noite. Tá funcionando bem? Tá me escutando bem? Agora eu tô. Tá me escutando Massa. também? Tô escutando bem também. Como é que tá aí, Caruaru? Tá frio. Deu uma chuvinha. Agora deu uma estiadazinha, mas tá aquele friozinho. Desse período Caru- mesmo, né? Caruaru tem um acento gostoso para falar. Eu, de vez em quando eu ligo para Bradock, eu sinto esse acento maravilhoso. É, é com grande prazer que eu venho hoje lhe convidar. Você é um poeta do qual gravei bastante, né? E são várias parcerias e fiz videoclipes e tudo mais. E li os seus textos, né? Eu leio suas publicações. E tu tem uma longa história aqui com esse concerto. Mas assim, para iniciar, como foi que tu começou nessa parada? Bem, eu comecei com 2016, quando eu conheci o Resistência Poética. Quando se iniciou a Resistência Poética, né? Que a gente se encontrou com o pessoal na estação ferroviária. E aí tinha um encontro de amigos, toda sexta-feira a gente tomava um vinho, recitava uma poesia, ouvia um violão e tal. E aí surgiu a necessidade de fazer um grupo, né? A gente iniciar essas andanças poéticas, né? E aí depois surgiu também o Sim. Malim, no mesmo período. E aí o Malim também veio, que chama, ampliar, né? Porque, assim, até então a resistência poética era só poesia. Era poetas que se reuniam, tudo. Só que o Malim veio para amalgamar todas as expressões de arte, né? E aí depois Sim. veio a Luísio Guerra com a ideia do Islã, né? Entre meio esse, essa arte pulsante que estava tendo na cidade, né? E aí a Sim. gente veio essa correria. Então, salve aí pra Rihanna que chegou aí, ó. Salve, Rihanna. Como é essa parada do slam? Porque eu já vi o slam, esses termos slam em diversos movimentos, até em metal pesado e tal. Mas eu observei que o slam, ele tem uma musicalidade na hora de declamar, né? As pessoas parecem que estão cantando um hip hop e a letra é sempre em cima de bandeiras identitárias, movimentos sociais. Como foi que vocês caíram lá? Bem, como eu disse, foi através de Aloysio. O Aloysio trouxe, e aí ele mostrou alguns vídeos do Islã Sim, Resistente, que era lá de São Paulo, né? Saudoso Adelso, né? Que nos deixou aí. E aí a gente, vindo aquele processo e vendo que tinha muito a ver com hip hop, né? Porque, assim, a galera do hip hop, geralmente em batalhas, usa um flow, né? Usa uma batida para batalhar entre um e o outro, né?
E aí muitas pessoas, o Islã veio também pegar essa galera, né? Para mostrar a eles que também dá para se encaixar suas palavras, seus textos na poesia. Sim, Mas, assim, basicamente o Islã veio na ideia de expressão, né? Surgiu como através de um pedreiro sim. lá nos Estados Unidos, que reuniu o pessoal para fazer recitação de poesia. E aí foi acordado 3 minutos, e aí surgiu a ideia da competição em si. Porém, a competição em si é meio que só para mais um chamarinho para a gente se divertir, né? Porque não há uma competição entre os poetas. O que há é uma Entendi. grande celebração dos poetas. É E verdade. aí o Islã veio como uma ideia de local de fala, né? Para a gente se expressar, para a gente falar aquilo que está indignando, dar voz e vez a pessoas que são marginalizadas, né? E aí Sim, eu percebi que o Islã, juntamente com a poesia marginal que a gente estava construindo lá na época do Resistência, e interações também com outras cidades, eu conheci mesmo assim a poesia marginal no dia que o Braddock nos chamou para fazer um recital junto com ele, lá em Bezerros, né, que quem estava organizando era Braddock Luna. sempre puxando todo mundo para o mau caminho. Me conte mais sobre esses Então, separados aí, bezerros. então, e aí tava lá, foi onde eu conheci o Célio, né, que nos deixou recentemente. E Sim, aí, a partir do Célio, a partir dessa parceria com o pessoal da FDP e com o Célio, tudo, a gente passou a vivenciar esse cenário marginal, né, de poesia marginal aqui no Agreste. E aí o sim, Slam veio para meio que chamar mais outras pessoas, né, porque estava muito concentrado só na gente, assim, né, nos processos de poesia, tudo, e muita gente até acreditava mesmo que a poesia só era a gente por um talento e tal, mas o Islam trouxe essa ideia de que cada um tem um poeta dentro de si e que essa interação poética é necessário para a continuidade, né? Hoje em dia eu vejo os frutos do Islã, né? sim. Assim, pessoas que não tinham uma perspectiva assim literária e passou a escrever através do Islã, passou a se apresentar, passou a se, vamos dizer assim, empoderar, né? Vejo pessoas como o Ive mesmo. Ive foi um grande exemplo, uma menina tímida que chegou lá no Sim. Islã, lendo, e hoje em dia está mais expressiva, está mais forte assim nas suas expressões, suas interações pessoais, né? Abrindo um parêntese rapidinho, Desconcerto para a Juventude gravou agora recentemente, né? No processo do velório e no processo daquele choque que todo mundo teve. A gente gravou um tributo a Célio Lima, né? A gente botou 3 poemas. Voltou. E Voltou? voltou. Pronto, aí Voltou. a gente gravou o tributo, né? E eu e o Braddock, né? Fez mais umas 3 músicas. A gente fez a missa para Célio Lima e a REC para Célio Lima, e mais uma que eu tinha feito quando eu soube que o Célio ficou doente, né? Eu gravei a música Célio é Forte, e eu desejando que ele tivesse saído daquilo, né? Foi um baque muito grande. Mas, assim, desse intercâmbio com o pessoal de Bezerros, como depois do Islã, vocês fizeram um intercâmbio com o pessoal de Bezerros, e depois como ficou? Observei que você rodou o Brasil, foi parar em Brasília, você apareceu aqui em Recife, e você começou a falar com vários poetas do Brasil inteiro e a viajar também. Eu aplaudi muito, gostei pra caramba de você ter ido lá. Mas isso aí veio a partir do que? Seria feito como era antigamente, o redes de juventude, os projetos das ONGs, como era a logística para você dar aquele rolê todo? Bem, para Brasília eu fui através para o Congresso Nacional dos Estudantes. Tem um diálogo, tanto pelo Islã quanto antes do Islã mesmo, tem um diálogo com os movimentos sociais daqui. E aí o Sim, JS me chamou para eu e Maria para a gente ir para Brasília, né? Já que eu estava começando também um processo no Conselho de Juventude através pela Unegro, né? Eu era sim, da Unegro. E aí era interessante eu ir para esse congresso para ver as demandas, as deliberações através de juventude. E lá foi uma grande experiência, porque a gente levou os livretos lá para sim, vender
E foi uma experiência até bem interessante. Tipo, a gente, nos 2 primeiros dias lá, o congresso era uma semana, nos 2 primeiros Sim. dias a gente vendia, dizia, ó, livreto de poesia e tal, ninguém se interessava. Tipo, uma ou duas pessoas no máximo via. E aí surgiu uma ideia de até Maria, Maria, tipo, ninguém vai comprar mesmo, então vamos falar o que é realmente, né? Porque assim, esse termo poesia marginal aqui em Caruaru, no Hum. meio, vamos dizer, literário acadêmico, das academias, né, na academia, do cordel, tudo, soa muito pesado, assim, as pessoas pensam que são poetas que cometem crimes, tal, Chega e uns caras bandidos assim, feito híbridos, baga bêbado e. Ah, mas pode ser, é isso aí. Eu levei a sério demais essa parada de marginal. Mas aí vocês tiveram a chance de fazer um backlash daquilo, né? E mostrar outra forma, né? Outra expressividade, né? Porque eu convivi a minha adolescência, né? Quando eu estava bebendo, eu não sabia o que era. Eu tinha 15, 16 anos, eu estava bebendo França, Mirô da Muribeca, Erison Luna, e do lado estava tocando Ivinho, o violão do Ave Sangria. Eu cresci assim, eu não sabia quem eram aquelas pessoas, tá entendendo? Aí eu fui ter um contato com poesia dali, mostrou um texto, até que eu peguei emprestado um livro do Charles Baudelaire, aí conheci também a poesia deles também, do que rolava aqui em Recife. Alguns eram bem marginais. Eu participei de outras festas maravilhosas com o senhor Erison Luna, e um barato, assim. Mas, assim, eu falo marginal, marginal da sociedade, né? Você vai falar de coisas que estão fora do acadêmico, né? Que são coisas populares, né? E uhum. essa parte que você teve como mostrar, mas como é essa parte aí em Caruaru, né? Viver no Agreste e você fazer esse tipo de poesia. Bem, de primeira, assim, a gente teve uma certa resistência, assim, por parte do pessoal, por uma parte do pessoal do cordel. Uma parte que a acolhia, assim, de uma forma incrível, tá? E o exemplo aí de Nelson Lima, né? Nelson Lima, que é ator, cordelista, tudo, ele sempre abriu espaço pra Sim. gente recitar na Casa do Cordel, e Hum. como também pouca atividade, ele chegava e dizia, não, pô, ó, vocês querem fazer o evento, aí tá as portas abertas, assim como o Alexandre da Capoeira Angola, né? Ningolo Sim. Capoeira, tem abrir espaço pra gente. O pessoal das casas, que antigamente tinha, e que tem ainda, mas mudaram de local, né? O pessoal dava muito espaço pra gente, dava muita, como chama, abria muitas portas para a gente fazer nosso trabalho. A gente também dava um apoio no trabalho deles lá, porque Sim. aquelas casas ali, assim, as casas de cultura do Polo de Cultura da Estação era, não era muito incentivada assim, né, para se ter aquilo, não era muito, não se tinha um trabalho muito amplo por parte do poder público para aquilo ser mais Sim. divulgado, porque para a ideia do poder Movimentar público. culturalmente aquele lugar ocioso, né? Verdade, porque para o poder público a estação só serve para no São João, na época de São João, ou quando a prefeitura quer fazer um evento ali, ela aí pensa em valorizar o espaço, mas sabendo que ali tem uma cultura pulsante, que é tão Pode rolar o ano pulsante que não inteiro, se. né? Pode rolar o ano É, inteiro. pois é. E aí, tipo, todas aquelas casas, vou esquecer de alguma, mas tem a de Seba, tem a Casa dos Artistas, tem do Boitirateima, tem da Casa do Pife. Enfim, todas aquelas casas ali têm programações, tinha programações todas, todo dia. Tipo, todo dia tem alguma coisa ali, tem um movimento. E aí, a coisa era tão pulsante, a arte lá, que surgiu esses grupos de uma forma bem natural, assim, né? Surgiu Resistência, surgiu Malim, depois surgiu o Balaiô, o Islã, e aí aquilo ali foi pulsante, porque aquele local que pulsa a arte, né? Eu frequento a estação ferroviária antes mesmo de ter movimento cultural lá. Eu sou meio que um rato de estação, da estação ferroviária Sim. mesmo. Faz 10 anos já, eu acho, mas 11 anos esse ano vai fazer, que eu frequento lá. E aí, é, aquele movimento estava crescendo. E os coletivos que a gente fazia parte estavam fazendo parte desse processo de evolução. Isso fez crescer não só o processo, vamos dizer, pessoal meu, como um coletivo. Pessoas que passaram a frequentar ali, passaram a ver com outros olhos, porque as pessoas tinham um olhar meio
preconceituoso para com a estação, dizia que só tinha drogado, dizia que só tinha bêbado, só tinha ladrão, mas a gente... Tinha poeta também. Tinha poeta também. Tipo, quando a gente fazia arte, tinha aquele movimento, até as pessoas, os usuários assim de entorpecentes, quando via a gente se movimentando, eles paravam para olhar, eles paravam de utilizar aquele negócio, sabia que ali tinha uma ideia que mudaria um pouco a visão de mundo deles. E dá um que a gente não tinha pessoal, né? Quem é que foi lá ver os caras, né? Quem é que foi ver os caras? Era uma coisa bonita para eles verem, se inspirarem, né? Sair daquela doideira, né? Assim, eu acredito muito na arte como transformador social, né? Modificador social, né? Eu achava isso bacana da parte de vocês. Eu fui a Caruaru, acho que foi em 1989. Foi 90. Eu tava lançando um álbum chamado Tudo ao Mesmo Tempo Agora, do Titãs. Aí tinha uma loja assim de vinil no centro de Caruaru, com o vinil, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, lançando, e tinha os bacamarteiros. Pei! Eu lembro disso aí. Depois eu passei por Caruaru de carro, rápido, não tive mais chance de voltar a Caruaru, né? Aí, dentro de alguns dias, eu não vou estar aqui no Nordeste, mas se eu voltar, eu pretendo dar uma passadinha em Caruaru, ver todos vocês, assim, vocês têm, eu tenho sempre vocês, uma que eu fiz, juntei, agradecendo a homenagem, várias músicas minhas. A primeira música do Desconcerto fala sobre os poetas do Agreste, é uma grande influência para mim, né? Cada um de um jeito, o Jimmy é de um jeito, o Célio era do outro, você era do outro, o Bradock era do outro. Meu primeiro contato foi com o Bradock. Conheci Bradock no show da banda dele, Epoch of Hate, no Teatro do Burburinho. Eu tinha tomado um ácido, eu vi Bradock, puta show, assim, todo mundo de casaco de couro, assim, a banda dele bem ensaiada, foi massa, a gente ficou amigo dali. Aí depois não perdeu mais a amizade, tá entendendo? Continuou falando, eu acho que eu e ele até abandonamos mais o metal, mas a gente continuou com uma sincronia massa, tá entendendo? E eu acompanhei ele fazer os primeiros trabalhos dele, as primeiras publicações dele. Eu queria que tu pegasse esse gancho e falasse como foi que saiu aqueles primeiros livros seus, que infelizmente eu nunca tive dinheiro para comprar. De livro de ninguém, quase nada, ninguém sabe que eu passei um período turbulento, economicamente, psicologicamente falando, desde 2017, mas eu conheci a obra de vocês, eu tenho uns PDFs, eu tenho alguns livros, algumas coisas, mas qual foi a primeira publicação mesmo que você organizou, que começou, que deu o pontapé, o Despoeta? Foi o livro Conforma-te, você não queira se conformar, que eu lancei na época que eu estava no Resistência, que a gente estava naquele processo com quem abriu essas portas foi o seu Nelson Lima, com a Corda Editora. Ele chegou e disse: se tiverem livros, junta aí umas poesias de vocês para lançar tudo. E o nome veio a partir de um insight que eu tive de fazer um haikai. Eu sou péssimo em haikai, eu não faço muito haikai. Quem faz muito é Valmir Jordão. Valmir Jordão faz haikai. Eu não me situei nesse haikai, eu acho que no haikai, não sei o quê. O que é haikai? Eu sou ignorante. Me explica direitinho. Então, é um texto pequeno, acho que um verso, 2 versos, né? Que nasceu lá no Japão. Tô consultando também Maria, né? Maria sabe das coisas, sou fã dela, viu? Sou fã dela. E aí são textos pequenos, mas assim, são pequenos em quantidade de letras, em quantidade de palavras, mas grandiosos nas palavras, né? Uma escolha das palavras, um processo muito impactante, assim. Tem um amigo meu, que a gente fez até trabalho junto, ele fez o prefácio de um futuro livro aí que eu vou lançar, que é Sastra. Eu conheci ele como Sastra, o nome dele é Ivan, mas o nome dele é Sastra, que ele é o mestre do haikai, assim. Ele me mandou um livro para eu dar uma lida, para fazer um feedback, e eu vi que os livros, assim, cada folha é uma poesia haikai, e cada haikai você tem que parar, pensar, refletir, tipo, é o haikai que salva o seu dia, assim, que ilumina, assim, né? E aí, foi aí, voltando, né, o contexto, eu tava...
pensando em um haikai, e aí surgiu esse haikai, né? O conforma-te, você não queira se conformar, que a gente, tipo, a gente que escreve, a gente que é artista, a gente tá sempre inconformado, né? Não importa o quanto a gente faça, a gente sempre quer mais, fazer mais. O governo está dando motivo, né? Não falta enredo com o Pois é. governo que a gente está vivendo. É, né? Enredo Não triste, falta. né? Enredo E triste. aí, pois é, muito triste. E aí aí eu fiz uma seleção de alguns livros, de algumas poesias, e fiz lá o de Braddock. No segundo, eu preferi não colocar o prefácio. Para falar a verdade, eu perdi o arquivo dos dois prefácios, né? Do Braddock e o de Nye. E aí eu Sim. disse, não, deixa o prefácio mesmo, a segunda edição. Se bem que eu vendi pouco a segunda edição, porque eu já estava focado no segundo, e focado também nos livros que eu deixei para... com 12 anos de idade eu tinha escrito eles, e agora eu estou Eita! refazendo eles, né? De histórias que vinham para mim, 12 anos de idade, eu fazia manuscrito e tal. Eu gastava o dinheiro todo com caderno para escrever e tal. Que Infelizmente massa. perdi os cadernos, mas a história ainda tá na mente, né? E aí eu tava mais focado nisso, eu disse, não, vou deixar como meu primeiro livro e pensar os outros, né? Pensar mais na frente, de fazer mais outros livros, de repassar isso, né? Eu quando Então eu são comecei três, é? Então, são três que foram lançados, são três os seus? Não, dois. Até agora São dois. lançados só foram dois. Tem uns dois ou três já no gatilho para lançar de novo, só tô esperando estrutura. Eu vi uns impressos, assim, você vendendo com sua esposa e tal. Esses livretos partiu já de Paloma, que ela é ilustradora, e aí Sim. com ela fez os livretos assim, e contou a gente, ensinou a gente um pouco como confeccionar eles de forma assim bem Diagramar, barata mesmo. diagramar. Não, assim, ela já mandou o arquivo diagramado, ela diagramou o processo e mostrou a gente como recortar eles, e dava para imprimir assim numa lan house, tá ligado? Imprimia numa lan house, chegava e fazia o recorte e costurava. Que era bem prático, é bem prático esse processo que ela fez, e que foi também, assim, salvou a gente em muito evento, assim, principalmente eventos que ia para Recife, eventos que ia para o de Brasília, principalmente, né? Para Bezerros, tá? A gente chegava, tinha os livretos para vender quando não tinha os livros, que é até mais fácil, assim, porque caso você precisasse de mais livros, você iria, pegava o arquivo, imprimia lá e confeccionava tal. A Aí tem capa dura, aquilo era capa dura. Não, era os papéis mesmo, é tipo zine. Tipo, lembrava um pouco Sim, o cordel, né? A ideia de cordel. E só que assim, a diferença é que o cordel é grampeado sim. e, Esse era e amarrado. o ele é amarrado, a gente amarra com lã. É lã não. Caramba. É lã, né? É lã. Com as lãzinhas assim. Dá um glamour a mais do que grampear. Grampear e ferrugem e tal. Olha, se o Ed entrou aí, Edinaldo, entrou, boa noite, pessoal que entrou, boa noite todo mundo, desculpa eu não ter dado boa noite para todo mundo, senhorita Mônica, minha primeira dama, vou me casar, senhor Urbano, acho que amanhã eu estou fora de Recife. Bom, aí É, teve essas duas publicações, e depois eu uhum. percebi que você foi para um lance muito em cima do arquivo multimídia, né? Você já gravava e tal, vídeos e coisa e tal. Eu comecei a roubar teus vídeos, teus textos para fazer as participações, né? Porque ninguém entendeu. O Desconcerto é um duo, agora é um trio, né? O Emerson Vanderlei e Uhum. agora tem a Miriam Costa, poetisa, artista plástica. E ela não é brasileira, ela é loura. Branca, todo mundo. De onde é essa gringa, essa carioca? Ela é angolana. Vê que loucura. Ela é angolana, é mal gente boa, tá escrevendo, trabalhando com a gente. Mas o Desconcerto sempre teve essa coisa de ser uma novela, um teatro ambulante. Eu preciso de tudo que está acontecendo. E de vez em quando passava um texto teu, eu vou gravar.
Será que ele escutou? Será que ele escutou? O último parte eu não escutei, não. Deu um Como foi entrada. que começou a fazer a parte multimídia? Você começou a gravar vídeos e tal. E vou puxando o gancho, o Desconcerto fazia poesia com música, né? Em vídeo. Aí eu vi você tocando no Massa Bruta com o Braddock. Eu achei aquilo do caralho, tá ligado? Aí eu queria saber como era essa parte. Você começou a fazer isso por conta do slam, por conta das participações, por conta da internet, a facilidade de passar o seu texto. Me conta aí, como foi o início disso? Será que ele escutou? Bem, eu trava aqui, mas deu para ouvir. De vídeo, assim, manipular vídeo, eu comecei no Resistência, quando surgiu a ideia, através de Braddock, Nai e Aron, para a gente fazer um curta. A ideia primeiro era um curta de 20 minutos. Dá uma boa noite aí para o Olegário Fernandes, aí, Olegário, que é lá do Museu do Cordel, aqui de Caruaru, aí cordelista audiência ilustre. Ativa aí também. Com certeza. E aí surgiu a ideia de um curta, né? Só que aí o Aaron pegou, acho que uns 20 horas de gravação do Resistência. E aí a gente ia fazer um curta, e aí começou a gente... Tipo, eu tava no processo da antologia, né? Que a gente tava pensando. Só que aí quando o processo da antologia parou, eu percebi que dava pra gente ir trabalhando a questão do audiovisual, né? Aplicar a questão do audiovisual nesse processo. E aí fui pegar todo o material, fui pegando o material, fui editando ali, me enxerindo a editar. O único contato que eu tinha de edição antes dali foi no Conviva, através de um professor meu, que me chamou para aprender um pouco, assim, de forma informal, né? Que não tinha aula na época de edição lá. A gente fui me enxerindo lá para aprender. E aí eu fui também tentar editar ali com a ajuda do Braddock, que o Braddock já vinha com um tempo fazendo produções de audiovisual, tudo. E aí eu fui trabalhando aquilo ali e de um curta, e eu fui juntando aqueles vídeos, deu 1h18, e aí ele disse, tem um longa aqui pra gente fazer documental, né? Só que aí a gente ia mandar do Festival de Cinema de Caruaru, né? E aí disseram, não, pô, um longa fica muito longo, fica muito pesado, e o espaço é uma competição muito difícil para... Era uma arena, não era? Era uma... Oi, voltou? Eu devorava aqueles vídeos da arena. Você tem uma presença assim muito grande. E outra vez eu vi você fazendo na rua, tocando flauta e malabares e poesia. Eu fiquei, porra, que loucura, velho. Fiquei encantado com aquilo. Mas termina essa parte aí, desculpa interromper. Não, tranquilo. Aí a gente então repartiu ele, né? Que a ideia para ter ideia, o nome do longa é Universo, né? Surgiu a ideia de fazer Universo, que é aquele jogo de palavras, né? O News Versus. E aí eu pensei, poxa, o universo ele está em expansão, mas ele pode também ser dividido em macro e micro. Então aí eu comecei a dividir por partes, a primeira parte, a segunda, a terceira, e assim por diante, né? Que foi até a quinta. E aí a gente jogou lá para um festival de cinema, foi aceito para exibição, sendo que a gente já tinha feito mais de 5 curtas naquele período, né? E aí a gente foi pro festival, foi uma satisfação enorme, tipo, participar do festival de cinema sempre é uma honra, né? É um grande festival. E aí a gente foi trabalhando isso, e aí quando terminou todos os processos, né, dos curtas, surgiu arquivos novos. Arquivos com depoimentos diferentes, arquivos de filmagens do grupo, enquanto a Resistência Poética em outras apresentações, e aí surgiu diversos paralelos, né? Que a gente fez um paralelo até a longa, né? E aí a gente foi rodando o país com tentando
ir para os outros festivais do Resistência Poética. Sim. Consegui um pouco, mas aí chegou um momento que eu cheguei, falei com o Bradock, falei com o Nai e disse, vamos lançar no YouTube, porque é um registro muito importante de uma época que a gente vivenciou. Quando eu falei com eles, eu não estava mais no grupo, enfim, não interessa muito o motivo que você não estava no grupo. Acontece. Mas assim, foi bem interessante colocar no YouTube, porque aí fica um registro, assim, daquela galera, né? daquela época que surgiu várias outras ideias, vários outros coletivos. E depois dessa experiência com Resistência, com Universos, eu passei a perceber que as poesias poderiam ter vídeos, poderia ser um mini curta-metragem, um vídeo bem curto, que o vídeo trouxesse uma expressão, uma emoção, tanto quanto a própria poesia. E aí, quando eu conheci o Adelso Chaves, né? O saudoso Adelso Chaves, que ele, a partir da máxima do Leminski, né, que falava que no futuro vai existir vídeo-poema, né? Paulo Leminski. Paulo Leminski, né? Bigodão. Maravilhoso. Bigodão, né? E aí ele disse que a máxima era vídeo-poema, e é tanto que o Adelso, enquanto vivo, fazia o processo do Islã e divulgou o Islã muito, através de vídeos no YouTube, com o Islã Resistência, com a recitação na rua, tudo. E aí agora como surgiu essa ideia com Massa Bruta? Foi uma viagem. Eu estava conversando com o Cyrus parceiro, antes da poesia, né? Eu tenho parceria com o Cyrus. Nosso amigo Cícero. Nosso amigo Cícero. Né? Cyrus. A propósito, você é urbano mesmo ou você é Rafael? Onde veio o Laefa? O Rafael, assim, eu sou de registro, né? Eu sou Rafael, mas o Leafa veio de uma inversão das palavras Rafael, das letras Rafael, sem o R e sem o PH, né? Que meu Rafael com PH. E o urbano surgiu da rua, assim, né? Surgiu de uma amiga minha, Dolly, o apelido dela era Dolly, né? A ovelha Dolly e tal. Eu cheguei pra ela e disse, preciso de um apelido, todo mundo tem apelido, velho, a gente tem apelido. E eu sempre andava com a camisa do Legião Urbana, um casaco do Legião Urbana, uma amiga minha. Eu adoro Legião Urbana. Eu adoro Legião Urbana. Aí ela chegou e disse, acho que tu vive sempre na rua. Tu sempre tá com essa camisa do Legião, velho. É urbano. Aí ficou. De um apelido, eu passei a usar como pseudônimo também. E aí depois veio o Leafa. Eu gravei um EP. Esse EP foi quase todo sozinho. Não foi com as meninas, nem com o Emerson direito, né? Ele chama Vanguarda Urbana. Aí no meio, já terminando o EP, eu digo... Você lembra desse seu poema? Lembro. Para muita gente que não sabe, o programa Impomania é um programa que é para divulgar o Desconcertos para a Juventude. É um programa que eu interajo com as pessoas e passei a dar entrevistas e mostrando, né, que as pessoas malucas também podem trabalhar, interagir e às vezes fazer várias merdas também. Mas me tocou muito você ter gravado aquele texto meu que eu escrevi num momento de muita tristeza mesmo. Eu nunca tive tão péssimo, né? Não dá para contar a história toda para todo mundo. Eu sei que eu comprei uma garrafa de vinho, sentei numa calçada que eu não tinha nem onde sentar, eu não tinha nem quem me desse atenção, ou um ombro, ou escutasse, eu estava deprimido. Eu peguei o celular, comecei a escrever este poema. Engraçado que aí eu gravei no Sem Aplausos para a Juventude, né? Aí você foi lá e me pediu aquele texto, eu dei, assim, porque eu não me acho uma pessoa... Alô? Não me acho uma pessoa que escreve bem, que faz tudo bem. Eu faço um monte de coisa e ao mesmo tempo eu não faço bem nada. Mas, assim, quando você gravou aquilo ali, me tocou bastante. O texto é meio dadaísta, porque é a fonte do Desconcertos, né? Eu vi até um ministro agora do STF dizendo que o argumento do outro era muito dadaísta. Ele está dizendo que o cara está sem pé nem cabeça para encaixar uma parada. Eu disse, é isso que eu penso também. É porque eu queria ornamentar as coisas e não consegui.
Só sei que você pegou aquele texto, gravou, e você deu vida àquilo ali, tá entendendo? Mais do que eu já tinha gravado, você fez um pequeno curta. Eu queria saber como foi aquele o background disso aí, tu escutou aquilo meu, tu pediu a letra para mim, que eu lembro que eu dei, e Uhum. depois eu me cortei todinho de faca, mas tudo bem, esquece essa história. Aí como foi aquilo ali daquele texto? Bem, eu estava no momento, assim, o texto, quando eu fui escutar, né, o Sem Aplausos para a Juventude, fiquei viciado, né? Tipo, como todos os álbuns, tá? Fiquei viciado. E aí, quando eu passei por um momento muito pesado, assim, enfim, acho que o texto meio que veio a mim, meio dizendo assim, poxa, as palavras, cada palavra que se tinha ali, eu presenciava em minha mente. E aí eu disse, rapaz, eu tenho que gravar isso, velho, tem que falar isso, né? Tem que expressar. Você não acha ele Essa desconexo, não? Você consegue concatenar ideias ali, você acha. É porque quando eu escrevo, eu acho que todo mundo escreve melhor do que eu. Quando eu faço música, eu acho que a música de qualquer pessoa é melhor do que a minha. A única coisa que eu fiz direito na minha vida foi o Subinfect e já morreu. Mas assim, eu faço as coisas e fico tímido, sabe? Mas como foi isso aí? O texto, o que que ele bateu para tu mais do que esse momento que tu estava vivendo? Ele pareceu coerente para você? Como foi aquilo? porque assim, eu desde que acho que com 7 anos de idade sou ficcionado por questões do cosmos, por questões de universo e esse processo todo. E aí quando eu vi a analogia do cometa, do eu cometa, né? Quando eu vi a analogia disso tudo e como eu estava nesse processo acelerado, né? Tanto a gente vive nesse processo acelerado na arte, né? A gente vive nesse mergulho, né? E aí eu comecei a ver analogia, comecei a perceber, porque fazia analogia tanto micro quanto macro. Uma coisa, eu achei aquilo ali fantástico. Eu digo, poxa, velho, eu cheguei até a comentar com Maria. Chora. Cheguei até a comentar com Maria que eu disse, poxa, eu queria um dia chegar a uma percepção dessa, de visualizar um cometa, de mexer com essa questão do cosmo, ver um cosmo externo e visualizar o interno. E foi um momento também, assim, do que eu estava passando. É como se não tem aquela sensação que quando você vê uma música, vê uma poesia e diz, poxa, velho, sei lá, tá me vigiando, tá me indo ali naquele texto. Quando, na verdade, né, as frequências que a gente vivencia na vida, né? A gente passa por certos momentos, todo mundo, acho que por parte das pessoas que também viram tanto o álbum quanto o curta, já sentiram em algum momento isso na sua vida. Isso acho que é como posso dizer, uma consciência coletiva, né, de que a vida tá tão... Eu tava mal ali, era sem aplausos para a juventude. Ainda fiz músicas experimentais com Paulo Sérgio Guimarães, do Colírio Elétrico. O amor é a delegacia da alma. E a gente tava batendo em latas, fazendo zoada, o violão desafinado. A gente tomando vários dias vodka num sítio lá. Tem uns áudios ali que tem macaco fazendo barulho, coruja, parará, pererê. Mas cortando isso aí, fala do Massa Bruta, aquele projeto foi tão bonitinho. Então, Sim, tu não aí terminou a de gente... falar do curta, desculpa, tu não terminou de falar do curta. O curta saiu, eu divulguei, você me marcou e eu tô mandando pra galera. Eu achei muito bacana. Uhum. Aí, como eu tava... eu e Maria tava na casa vizinha, em si, né, que a gente morava assim, basicamente na casa vizinha, a gente parou para pensar, refletir a casa, né, refletir apartamento. Eu sou, sei lá, ficcionado por apartamentos, acho muito poético um apartamento, né? Independente se seja de primeiro andar, ou, enfim, aquela coisa, Vou no aquele, terceiro. aquele som diferente. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu tinha uma ideia de fazer algum trabalho lá. E eu disse, poxa, algo cotidiano, algo
que traz, remete essa questão cotidiana e remete a uma coisa mais introspectiva. E aí surgiu a ideia, disse, Maria, eu vou fazer o roteiro aqui, a gente vai fazer isso aí, aquele negócio, eu e Maria tá sempre conversando desses processos de audiovisual, e aí eu disse, poxa, poder fazer primeiro o que eu remeteria ao processo introspectivo do ser, né? Trazer um personagem que é o mais pesado, é você fazer Muita gente acha talvez que seja mais fácil, porque você vai se vigiar, você sabe o que é que vai acontecer. Mas Você é mais fez difícil. bem, você fez bem ser urbano. Já pensou se você fosse interpretar o Ibris? Ia ser bem complicado, mas foi massa você ter sido você ali. Aí, quando foi, eu percebi, poxa, aí ia ser a questão da encenação e a música. Só que eu senti aquela falta, eu disse, não, precisa de também recitar, precisa também, tipo, jogar para fora esse processo, passar essa mensagem, né? E aí foi quando eu decidi fazer a recitação, Maria deu muitas dicas para como seria isso, como é que seria a interação, e principalmente a interação da máscara, porque esses momentos, a gente sabe que esses momentos pandêmicos que a gente vive, não ajuda muito, né? Não ajuda esse processo interno, né? E aí seria essa mensagem, essa mensagem se com a máscara, com o gargalhar da máscara, né? Vamos dizer assim, como se fosse algo contido. E Maria veio com a ideia também da sonoplastia da porta, o como que a sonoplastia daquela porta foi feita com a porta da geladeira, foi uma coisa, enfim, foi um experimento que deu certo, assim, né? Deu um tchan bem legal, porque a porta em si, que se fecha, não tem um barulho, né? Ela não tem um barulho de ranger. Mas aí a gente usou do ranger da geladeira, que já era outro vídeo que a gente ia fazer. Tá travando. Tá travando? Tá, mas deu para entender o raciocínio. Só tá dando uma travadinha de leve. Melhorou? Pronto. Ia ser Agora foi. A sonoplastia da Frost Free a gente utilizou também. Se bem que a gente utilizou na Frost Free também, não foi? O fechar da porta, eu não sei se ele vai conseguir ouvir, mas foi mais a questão de que fechando a porta a gente ia sair de dentro do pensamento. Era. A ideia do sair do pensamento, de tipo, adentrar nele e se retirar, né? E trabalhar essa dinâmica das pessoas fazerem esse olhar, né? Trazer esse olhar e para dar um olhar mais sensível ao que está acontecendo com os poetas, né? Nesse momento. Né? Acho que assim, foi meio que um pedido de socorro também. A ideia, a dinâmica do curta, né? Dá uma olhadinha no celular aí, desculpa. Dá uma olhadinha no celular, dá uma chacoalhada. Vê se ele dá um jeitinho aí melhor. Sintonizou, carregou a torre, deu uma travada. Deu trava. E agora, vamos ver se voltou. Pronto, melhorou agora? Agora tá melhorando. Travou de novo. Bem, aí eu vou falar agora do Massa Bruta, né? Que foi uma viagem, assim, eu tinha marcado com o Cyrus eu conheço há, sei lá, uns 300 anos. E aí fui falar com o Cyrus pra gente acertar dinâmicas para a academia, dinâmicas... Urbano, se você der uma mexidinha no celular, só uma mexidinha, que é uma simpatia. Uma mexidinha, o celular, ver se ele dá se ele volta. Ele tava travando. Tá? Deixa eu ver.
Agora foi. Agora foi? Pronto. Agora foi. E aí, ele foi no Insta que ele disse que estava começando a trabalhar, né? Voltar a Massa Bruta. A Massa Bruta já existia, deu uma parada, aí eles estavam retornando. E ele estava assistindo ensaio. Eu adoro assistir ensaio, sei lá, é uma coisa instigante, né? E tal. E aí, quando foi lá, o pessoal estava tocando e tal, e eu olhando assim, visualizando, né? Já tinha trabalhado com o processo de percussão lá no Conviva, estava fazendo uma dinâmica também com Vai no Teu Tempo, né? Trabalhando nas ruas, nas ruas, nos bancos, nas feiras, e tudo que era canto a gente tocava. E aí a gente estava trabalhando esse processo, né? Da música com a poesia Vai no Teu Tempo. E aí surgiu, o Michel chegou pra mim e disse, poxa, velho, na época eu tava com... Michel Extreme Death. Michel Extreme Death. Cangaceiro do metal. Já travou. Travou. Tá travando aí. Tá travando. Travou ainda. Tem que botar bombril na antena. Oi, oi. Travou de vez. Tentaram dados móveis, é? Travou. Será que está em dados móveis? Travou, mano. O bagulho travou aí, mano. Tá travando aqui. Travando ainda. Você tá com dados móveis? Levar o ventinho, aproveitar para levar o ventinho até travar. Tá travando. Tá rodando, ó. Roda, roda, roda. Os dois. Vê se mudar o celular de posição, talvez volte o áudio. Eita, acho que fudeu. Eu acho que voltou. Voltou agora? Eu tô escutando, tô vendo agora. Agora estou escutando, mas a imagem continua rodando. Será que ele melhora? Vamos ver. Vou ver se tá... Deixa eu ver. Não tá conseguindo me ouvir? Travou mesmo o bagulho. Tô ouvindo agora, só que a imagem parou. A imagem parou. Eu vou sair e voltar. O cara talvez volte melhor, né? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu vou sair e entrar de novo. Talvez melhore. Beleza? Tu quer que eu entre de novo, é? Sai que eu te convido de novo. Beleza. Foi. Desliga o Wi-Fi um pouquinho de novo. Você sai, eu convido de novo para a live para fazer o último bloco. Ah, travou. É isso aí. Pelas falhas técnicas, essas coisas acontecem. Eu vou convidar o meu amigo F de novo. Cala a boca aí, Bris. Se comporte. Vou convidar o Urbano de novo. O Urbano tá nem aqui online.
Será que ele. Cadê o Urbano? Tem que entrar na live. Tem que entrar aqui para poder convidar ele de novo. Cecília Villanova. Será que é parente do Nato? Ismael, agora. Grande Urbano, vamos voltar para concluir esse episódio do Massa Bruta. Na sequência, você faz suas considerações finais, Beleza, que assim, então, meu tempo está estourado. Desculpa você. Vamos lá. tranquilo. E aí o Michel, tava, na época eu tava com umas tranças e tal. E aí o Michel disse, meu irmão, tem uma cara de percussionista, velho. Toca aí e tal. E me chamou pra tocar o Carol. Caron, né? Caron. E aí a gente começou a tocar e começou a ter aquela dinâmica, tudo. Aí a gente disse, poxa, velho, que massa, tal. A gente já viu, né, a ideia e tudo. Aí a gente começou a ensaiar. E aí no dia da primeira apresentação, a gente começou a... Maria, da primeira apresentação, a Maria já foi participando também, que ela só foi acompanhar lá e teve aquela energia, né? Pra gente, enquanto banda e tal. Infelizmente, a gente, por estar também sobrecarregado e também por ter outros planejamentos, a gente não continuou, mas a gente tem um grande carinho pelo Massa Bruta. Mandar um salve aí pra Cecília Villanova. Ela é parente do Nato, é? Também. É parente do Nato? Não, ela é daí de Recife, é uma poeta que eu conheci. Pra falar a verdade, ela é cararuense. Ela é cararuense, só que mora em Recife. Faz parte do movimento 65, né? 65, 95, por aí. Dos poetas marginais, folhetos, por aí e tal. Sou poeta marginália recifense. Então, e aí, nesses tempos eu ando conversando com ela, uma pessoa muito gente fina, a gente faz uma troca aí de textos e conversas, tudo. E Massa Bruta é isso, né? E aí, sim, voltando à Massa Bruta, então, a gente fez algumas apresentações, tudo, e a gente acompanha até hoje, porque é um projeto muito foda, assim, muito massa, muito interessante de interação, né? Que é a força do Agreste, né, em si, a força da galera da musicalidade da galera. A gente fez um projeto também com Massa Bruta e o Braddock, né, que foi a apresentação lá, foi muito interessante. Infelizmente a gente não continuou, mas a gente tem essa interligação com a galera ainda, de acompanhar o trabalho, de dar esse apoio, né, pra essa Esse projeto rolou com Massa Bruta, né? Eu não sei se... Não tenho essa pretensão, não, mas assim, eu fiquei orgulhoso quando vi vocês fazendo poesia com música, sabe? A carruagem andando e todo mundo blá, 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 e Braddock com aquela presença dele, né? Aqueles textos verboágicos e macabros. Ele é meu Zé do Caixão do bem, assim, eu gosto dele pra caralho. Considerações finais, meu amigo Urbano, pra gente terminar esta noite, que eu tô fazendo check-in do voo de amanhã. Bem, agradecer pra caramba. Sim, Cecília me corrigindo aqui, ela faz parte da segunda geração depois da poesia marginal recifense, década de 90. Agradecer a essa interação, sempre é uma satisfação estar aqui. Eu sou, desde o dia que eu conheci o programa Pulmonia, desde o dia que eu conheci o Desconcerto, virou um vício, tá ligado? Virou uma coisa. Velho. É uma droga que a pessoa na veia. A Maria disse aqui que é uma droga que janta na veia e tal, e que sente pulsando isso. Sempre essa ideia da gente
enfim, né, o desconcerto, como fala aquilo que a gente sempre quis falar, né, tipo, meio que quer fazer essa interação interpessoal, né. Às vezes eu apanho na rua pelas coisas que eu falo ali. A gente sou atropelado. Acontece. Não recomendo muito, não, só escuta. Esse ano a gente exagerou. A gente começou para gravar uma música só, terminar aquele ali. Aí a gente gravou 6 registros. A gente gravou o Amazônia, gravou o Azul, gravou o Urbana Vanguarda, gravou o Tessera, que agora é Tria, gravou o Era e gravou o tributo a Célio Lima. Aí, quando eu olho o meu zap hoje, já tá cheio de áudios de texto e bases, assim. Eu digo, mano, isso não para não, eu peço a Deus. Não todo dia fazendo. Mano, pare de fazer música. Eu não tenho nem onde botar. Escuta essa porra aqui, não sei o que, não tenho mais pra onde. Mas continue essas considerações finais, pra gente terminar esta bagaceira. E é isso, a gente tá na luta, né? Assim, a gente precisa continuar. Ultimamente eu tava meio naquela coisa de não sair nada, enfim, é aquela coisa que eu até vi um meme, tipo, é estranho, esses memes fazendo a gente pensar, que é o seguinte, você tá improdutivo porque tá triste, ou tá triste porque tá improdutivo, né? E aí fica nessas viagens, e para mim o Morte do Célio foi um baque, porque era uma pessoa que, tipo, a pessoa às vezes fazia um projeto aqui, ele incentivava, tipo, eu sabia que, enfim, a gente podia sempre contar com ele sempre estava em interação com a gente, e aí ele nos deixou, e aí a gente tá nessa tentando voltar meio que por ele, né? Tipo, recebi uma ligação um dia que ele faleceu do irmão dele. Essa ligação. Sério? Essa ligação meio que me deu aquele negócio de dizer, não, pô, você tem que continuar e tal. E logo em seguida eu sonhei com ele. Ele veio dar uma bronca dizendo, mas rapaz, você quer parar e tal. Eu veio dar aquela bronca que ele tinha e dizer, não, rapaz, você tem que continuar, porque a gente tem que continuar essa batalha diária com esse desgoverno, tem que continuar essa batalha diária em prol da poesia, do Agreste. Anti-humildemente falando, tudo poesia. Eu gravei, botei no áudio da música Missa para Célio Lima, foi a REC para Célio Lima, eu inverti os áudios, botei um por cima do outro, ele reclamando de Zizo, falando da morte de Zizo. Ele, porra, Zizo. E era o nome da página do Zizo, porra, Zizo. Aí ele dando uma entrevista, assim, eu peguei o áudio e botei aquilo ali, depois das palavras do Braddock, né? Quando eu terminei o álbum, eu chorei, velho. Chorei, fiz umas lives chorando, apaguei, porque eu acho que tem que respeitar, sei lá, a família e tal. Eu perdi a linha, sabe? Fazendo aquele tributo. Perdi a linha mesmo. Porque foi um tapa, ele falava comigo todo dia. Ele falava comigo todo dia, velho. Pois é. Comigo a gente vivia nesse tráfico de poesia, divulgava o texto dele. Ele divulgava meu texto. Então, para ainda recuperar um texto que ele recitou, velho, que ele gostou pra caramba, que ele até gravou, e tô tentando procurar esse texto. Ele disse até pra mim que tava muito parecido com o jeito dele de recitar, né? Aquele jeito memorável, né? Mas encerrar aqui com uma experiência que eu tive com o Célio, a primeira experiência que eu tive com o Célio em poesia. Ele tava recitando Nossa Senhora do Caradiás, ele estava recitando lá no Bistrô do Matuto. E aí já era 4 horas da manhã, e tava um bêbado lá, que o bêbado era de e aí, recitando Nossa Senhora do Caradiás, e o bêbado assim, tal, eu digo, caramba, velho, isso é poesia, velho. A poesia tocou aquele cara naquele momento, e sei lá, eu dizia a ele que parecia que era, sei lá, eu disse até a ele depois, parecia que você tinha contratado o bêbado pra fazer a performance, velho.
ficou muito, muito interligado, assim. E Você vai ler? Não, eu não sei essa poesia, assim, Aí é inteira ela tocar, demorada. aproveitar aqui e acompanhar com você. Mas manda um aí, vamos fazer junto, manda um aí. Bora? Deixa eu lembrar um aqui. Troco de bala. Porque eu tô sem o livreto aqui, mas vamos lá, um aqui que eu tenho decorada. O crime de ser poeta. Eu fiz pra Maria, tá? Embora ela não acredite muito. Eu queria que tu soubesse, não merece tanta ilusão. No chão de digna certeza, podes encontrar uma solução. Eu te peço, é que não desistir, porque tu és para mim uma contemplação. És também um lamento profundo de que a tormenta da teu coração. Somente o bem maldito. Dentro de uma sala existe uma madrugada difícil de acabar. Enquanto o sangue corre pelo sofá, o cigarro do cinzeiro insiste em não apagar. Eu quase toco a brisa. E ainda desiste. E ainda negas a mim de amar. Que vive a matar-te a cada. Por favor, não importa o que eu fico. Eu sou um mero poeta. O crime é o castigo de te amar. Ei, olha o Bruno aí. Miguel. Eu já tô tirando a camisa aqui, tá um calor do caralho, que tá tudo fechado. Muito boa noite pra senhora Ana Maria Quiró, meu amigo Urbano Laefa. E eu chamava tudo Urbano Laefa. Não coloco que eu conheci. O que foi na minha cabeça, entrou Urbano Laefa. Agradecer todo mundo que participou dessa live. Todo mundo tá em casa. Vou falar com a nega velha, tá com raiva já, que eu tenho que fechar um check-in aqui. Irmão, grande abraço. Tu tá sempre comigo, viu? Tamo junto. Tamo junto aí, velho. Pra todo esse peleitado aí. Valeu mesmo. Valeu, valeu.